Aí, ó, como eu te disse, ó, o escaldo já está fervendo e a parte do leite sobe acima do óleo. Tá vendo? Muito bem. Dani, escaldo pronto. Agora a gente vai misturar com a massa. A Lívia vai ser a nossa auxiliar para mexer a massa. Então você vai colocando de pouquinho e mexe. A Lívia está mexendo com as duas mãozinhas porque ela é forte. E aí você vai colocando de pouquinho e vai misturando. Quanto mais a massa você conseguir pegar, melhor. E aí você vai misturando, vai misturando. E aí coloca o escaldo. Mistura. Normalmente você vai colocando mais o escaldo onde tem mais polvilho concentrado. Então você mistura, vê onde tem um polvilho que ainda não foi misturado. E aí vai colocando o escaldo nesse local para poder misturar melhor. Muito bem. Muito bem. A nossa misturadora oficial passou para mim porque começou a ficar pesado pro bracinho dela. Então, ó, você vai misturando o escaldo com a massa até pegar praticamente todo o polvilho, tá? Esse que está grudadinho, você vai tirando e vai misturando, tá bom? Depois que tiver bem misturado, você vai deixar a massa esfriar. Senão, se você colocar o restante dos ingredientes com a massa quente, além de não misturar direito, pode cozinhar o ovo ao invés de usá-lo da maneira adequada. Muito bem. Massa misturada. A gente agora deixa descansar. Muito bem, Dani. A massa esfriou. Agora a gente vai misturar o queijo. Esse é o queijo ideal, é o queijo meia cura ralado, tá? Quando você for colocar outro queijo, mussarela, por exemplo, você tem que misturar muito bem na massa. E aí você vai controlar a quantidade de ovos para dar o tempo certinho, o ponto certinho da massa, tá bom? Posso misturar? Aí agora a misturadora oficial, a dona Lívia, vai começar a misturar a massa para ficar bem homogênea entre massa e queijo. Foi. Ai. Mexe, Lívia! Cadê a musiquinha? Tá engraçadinho! Agora entra a minha mão em ação, porque a mão da Lívia cansou. Aí você mistura bem a massa com queijo. Bom, Dani, massa misturada, você perceba a diferença, o André tá fazendo sombra, mas é aí. Viu que a massa tá bem homogênea com queijo, ficou mais amareladinha. Então agora a gente vai quebrar o ovo nessa vasilha em separado. Tá? O Dinho pega inclusive o restinho do ovo que fica dentro. Ó. Aproveitar o máximo possível do ovo. Primeiro você começa com 4 ovos. Eu normalmente cheiro para saber se ele tá bom, tá?
Bom, a gente quebra primeiro 4 ovos. Já fiz um buraco aqui. Pai, já fiz um buraco pra você pegar os ovos. Botar os ovos. Muito bem. 4 ovos inicialmente. Aí, depois desse processo, você coloca os ovos, mistura com a massa esses 4 primeiros ovos. Eu vou entrar junto com a misturadora oficial agora. E aí você faz assim, espera um pouquinho, Livinha. Traz a massa, sobe e aperta. Traz a massa, aperta. Traz a massa, aperta. E aos poucos o ovo vai se misturando com a massa quando você faz isso. Quando você faz isso, tá bom? Então vamos lá. Quando tem criança na mesa, a brincadeira fica legal, mas a criança tem que tomar muito cuidado para não desperdiçar a massa. Isso é ciência da avó Zana, viu, Dani? Ó, você pode perceber que a massa começou a dar uma ligazinha, tá vendo? Ela começou a ficar mais consistente, ó. Isso por enquanto com 4 ovos. Depois de você misturar, aí o que você faz? Traz a massa e empurra a massa para baixo, tá? Com a parte gordinha da mão. Muito bem. Agora a gente vai para aquele outro processo. Depois desses 4 ovos, você agora vai colocar os ovos um por um. Coloca um, eu normalmente coloco outro, vão 2. E, de novo, mesma coisa. Você vai amassando. Veja que a massa começa a dar mais liga. E você vai fazendo o mesmo. Primeiro momento, traz a massa e aperta. Traz e aperta. Traz, aperta. É como se você apertasse mesmo, ó. Assim, ó. Tá? Traz, aperta. Traz, aperta. Na nossa contagem já foram 6 ovos. Mistura bem para que o ovo se misture totalmente com a massa. Tá percebendo que eu vou mexendo a vasilhinha? Veja que uma mão tá limpa, a outra mão na massa, para que você possa movimentar a bacia com a mão limpa, tá? Muito bem, viu? Olha a diferença da massa agora. Ela tá dando mais liga. Aí, o que você vai fazer agora? Mais um ovo. Bota aí no buraco. Mais um ovo. No buraco. Tá? Aqui. Deixa eu ver. Eu tô aqui, cara. O seu afilhado não espirrou em cima da massa, tá? Ele espirrou para o lado como uma pessoa direitinho deve fazer. Somos educados, tá vendo? E aí, novamente, ó. Amassa, amassa. Não deixe o ovo ficar sem se misturar, tá? Amassa, Misture amassa. bem. Amassa, amassa. Veja que a massa já vai se transformando, ó.
ela vai ficando mais consistente e mais pegajosa. Tá vendo? Ela gruda mais na mão. Mistura bem. Quanto mais você misturar, menos risco do pão de queijo ficar com cheiro de ovo. Muita gente não gosta. Suadinha, por exemplo, não gosta quando tem a massa com muito cheiro de ovo. Olha a diferença da massa agora. Tá vendo? Mas ela ainda está quebradiça. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Muito bem. Ela precisa estar num sentido, numa consistência um pouco mais amolecida. O que a gente faz? Mais um ovo. A gente está observando ovo a ovo, momento a momento. Às vezes você não precisa colocar 8 ovos. Às vezes você precisa colocar 9. Depende muito da sua observação da massa. Bom, tá aqui, aí a gente mistura. Amassa. Muito bom. Isso. Amassa. Vamos lá. Mistura bem. Tá ficando parecido com massa de pão de queijo. Tá? Tá ou não? Veja que ela começa a ficar um pouco mais amolecida e mais homogênea. E também mais grudenta. Mais grudenta. Então, amassa bem, tá? Antes de você querer colocar outro ovo, amasse bem, misture bem a massa. Tudo na mão. Na mão. Melhor de ver, né? Se a massa tá boa. Isso, ó. Ai. Prendeu na mão, tá na mão. É. Veja que ela tá grudando mais na mão. Muito mais. Olha. Pode ver que a ajudante pode colocar as duas mãos na massa, tá? Porque ela não está mexendo na vasilha. Quem está fazendo a massa adulto e tem uma criança ao lado aprendendo, o adulto tem que ficar com uma das mãos mais limpa para poder fazer o trabalho de movimentação da massa. Então, ó, você percebeu? O ponto da massa foi dado com o ovo. Veja que ela está bem mais grudenta na mão e ela está bem mais homogênea na bacia. Tá vendo? Muito bem. Na hora de você dar o sabor, o sal que você vai colocar fica a gosto. Mas sempre coloque de pouco e experimente. Coloque, misture e experimente. Por exemplo, vou experimentar um pedaço agora para ver se o sal tá bom. Precisa de um pouco mais de sal. Então, Você também experimentou aí. você vem, joga um pouco do sal e mistura, bem misturado. Para que o sal possa ficar bem distribuído na massa. Às vezes o queijo já vem mais salgado. E aí você não precisa ficar preocupada com colocar sal. Mas você só vai poder saber isso experimentando a massa depois de tê-la amassado. Tá? Esquisito, não. Veja só a consistência agora. Tá vendo? Você tá vendo? Ó. Tá vendo a diferença? Muito bem. Eu vou experimentar. E mistura bem. Depois de misturar, você agora experimenta novamente um pedacinho da massa. Um pedacinho da massa. Tá bom. O André vai experimentar um pedacinho.
Pra ver se tá bom De sal. sal. Tá bom. Tá bom? Você acha que precisa de mais sal? Tá Um bom. pouquinho mais. Mais um pouquinho. Eu gosto, Então, mais, vamos eu lá. gosto de um pouquinho. Mais um pouco de sal. E aí a gente mistura. Lembra, tem que ser ao sabor de quem está mexendo, tá? Tem gente que gosta um pouco mais salgadinho, outros gostam um pouco menos salgadinho. É bem grudento. Olha só, viu como a massa sai fácil da vasilha e fica bem grudada na mão, mas ela não é deformada, ela não se deforma com facilidade. Ela fica homogênea, tá vendo? Muito bem. Opa! Vamos experimentar. Pera ali, tem que misturar, ué. A gente já misturou. Opa! Agora, experimentando novamente. O André, não faça isso, tá? Vai tirar um pedaço e vai experimentar. É porque minhas mãos estão aqui. Tá bom, tá bom. Tá bom? Então, Dani, massa encerrada. Pega uma colher. Essa daqui está suja, a gente vai pegar uma colher limpa. Como é que tá o dentro? Tá por dentro. E aí, É raspa É isso que tá. o que grudou da sua mão para a vasilha. Olha a consistência. Tá vendo? Essa é a consistência ideal da massa. Ok? Muito bem. Bom, Dani, depois da massa pronta, olha como ela está homogênea. O pessoal não vai enrolar hoje. Então, eu vou reservar, porque eu vou fazer outra massa. Então, ó, coloca numa vasilha. Vendo? Desgruda completamente. Aí você pega um pouco do óleo, coloca na mão e espalha na massa, porque se você deixar ela sem fazer isso, ela gruda e resseca. Com óleo ela não resseca, tá? Aí você espalha, O óleo. tá? O óleo na massa. Não é na sua mão, é na massa. Bom, pode ver que à medida que você vai colocando óleo, a massa não gruda Na sua na mão. mão. Tá? Na sua mão. Aonde ela está grudando, eu não coloquei óleo, mas aonde eu coloquei, ela não Ela gruda. tá limpinha, ó, pai. Mostra. Bom? A mão tá limpinha, ó. Mostra pro pai. Acho que tá frio, essa parte da trás ele não passou óleo. Estou colocando do lado, porque ela vai encostar na parede da coisa, da vasilha. É, né? Para você ver como fica, quando você faz uma bolinha, você passa o óleo nas mãos, pega uma colher, Mulher. Tem colher aqui. Meu pai tá procurando. pega uma colher, pega um pouco da massa, coloca na mão e enrola. Bota na forma depois. Não bota de volta na massa, não. Ó, a bola fica sem se deformar e sem puxar. Tá vendo? É mesmo. E aí você coloca na forma, ou você congela, ou você coloca na forma já para assar. Você que escolhe. Tá bom? Meu pai. Agora aqui para nós. Obrigado por você ter prestado atenção na gente. Você é muito linda, a gente ama você. Espero que você aprenda. Eu, a Lívia e o... André. Ele vai se Professor. filmar. Ele vai filmar. Isso, o André. Agradecemos a sua atenção e tenha uma boa noite. Boa noite.